Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Vamos ler todos juntos novamente esse versículo? Então repitam, por favor, depois de mim. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quem crê que essa palavra do Senhor para nós pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor, glórias, aleluia. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. A igreja pode sentar-se. Aleluia. Falar uma coisa aqui, irmãos. Se você que está aqui ouvindo esta palavra, está, quem sabe agora, ou já de algum tempo, ou até mesmo sempre pensando que a tua vida poderia ser melhor, quem sabe desejando um pouco mais de folga nas questões financeiras, quem sabe desejando um casamento mais organizado, quem sabe desejando restaurar relacionamentos, quem sabe buscando mais alegria, quem sabe buscando mais paz. Mas eu quero te dizer que se você é uma dessas pessoas, você faz parte de entre 100 pessoas normais, porque afinal de contas, quem não quer isso? Quem não vive situações que precisam ser transformadas? Agora, a questão quando se fala nisso, é que normalmente a gente pensa que temos necessidade de adquirir alguma coisa a mais, de ganhar alguma coisa a mais. Nós normalmente pensamos que está faltando alguma coisa para nós. E eu poderia dar muitos exemplos, mas nem preciso. A questão é que esse versículo está mostrando algo diferente. O apóstolo Paulo está mostrando neste versículo que para que ele melhorasse a sua vida, para que ele tivesse uma melhora que, aliás, já havia acontecido com ele não ganhou novas coisas pura e simplesmente, mas ele teve também que perder algumas coisas, em outras palavras, deixar para trás algumas coisas que ele tinha e que precisavam ser removidas da vida dele. Não deve ser diferente com tanta gente que está aqui nesta noite e também precisa desse tempo melhor. Talvez hoje seja o dia em que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração a respeito de algumas coisas que você precisa deixar para trás. Em outras palavras, que você precisa perder para poder ganhar algo melhor. Eu sei que essa parece ser uma frase assim bem romântica, mas ela é um versículo da palavra do Senhor para a nossa vida. No primeiro momento, a gente pode até pensar assim, que o que a gente tem que perder, que o que a gente tem que deixar para trás, que o que a gente tem que largar e quem sabe até esquecer, são aquelas conhecidas coisas ruins, ou que a gente pensa que são ruins, e na verdade muitas delas são. Por exemplo, um vício. Então a pessoa pensa, olha, eu preciso perder este vício. É claro que isso está correto, mas não é esse o testemunho que o apóstolo Paulo está dando. Se alguém estiver aqui pensando, eu preciso deixar daquela mania de querer fazer tudo sozinho, de querer fazer tudo correndo, né? Aquela minha mania de brigar com todo mundo, ou de falar o que eu penso, e muitas vezes ser mal compreendido, então isso é muito ruim, então eu preciso deixar disso. Não, mas é que o apóstolo Paulo não está falando sobre estas coisas que você já tem uma ideia de que seja ruim, e que você pensa então agora, mas eu preciso perder. Sim, você precisa mesmo. É como o pecado, né? Deixar o pecado, abandonar aquelas coisas que entristecem ao Senhor, é óbvio
né, que precisam ser deixadas, mas o apóstolo Paulo não está dando testemunho disso. Ele está contando uma experiência que ele tem, de coisas que ele perdeu, mas a palavra aí está clara, o que para ele era ganho, o que para ele era lucro, o que para ele parecia ser bom. Então o Senhor vem falar ao coração da igreja agora, de coisas que nós muitas vezes temos, que nós muitas vezes conquistamos, e estamos agarrados nelas, pensando que são coisas boas, pensando que são elas que nos trazem segurança, felicidade, paz. E quando a gente caminha um pouco mais na palavra, a gente pode chegar à mesma conclusão que ele chegou. Ele pensava que era bom, mas na verdade depois, ele reputou, ele considerou, ele avaliou aquelas coisas e chegou à conclusão de que na verdade, o que ele pensava que era lucro, era na verdade prejuízo. Amém, amados? Será que isso está acontecendo com alguns de nós? Será que, por tanto tempo, estamos tão desejosos de viver um novo em nossa vida? Novo que é anunciado, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, pelos 4 cantos da terra. O que não falta é alguém anunciando, você pode ver um novo. Mas, em geral, a gente pensa que esse novo significa ganhar algo que a gente não tem. E o Senhor nessa noite está dizendo que muitas vezes o ganho extraordinário que nós estamos esperando, a verdadeira mudança de vida, o verdadeiro novo tempo, ele já está conosco, mas nós não estamos fazendo essa avaliação corretamente. Nós ainda estamos confusos, apegados, enroscados em coisas velhas, que precisam ser deixadas para trás. Então vamos lembrar assim dos 12 espias, quando foram até a terra prometida, e viram lá aqueles frutos gigantes, mas também viram os guerreiros gigantes, e quando voltaram, não prosseguiram, acabaram se enroscando. Eles não deixaram de entrar na terra prometida, porque estavam com medo de viver o novo, como alguns pensam. Não, mas eles deixaram de entrar lá, porque eles estavam agarrados no que eles mesmos pensavam, naquilo que eles haviam feito de planos para a vida deles, em cima de algo que Deus não havia revelado. Deus não anunciou o modo como vai trabalhar na tua vida, irmão. Ele não chama nenhum de nós e diz assim: olha, eu vou fazer com você o seguinte, você vai sair do Egito, você vai ficar no deserto, você vai ficar cuidando de ovelhas lá no seu sogro, e você vai ficar um tempão lá, e um dia eu vou aparecer na sarça, e você vai me ver, e você vai achar estranho, mas eu vou falar com você, daí eu vou te mandar de volta para o Egito, e de lá você vai ser o grande libertador, e tal, como ele fez com Moisés. Não, ele foi um libertador, mas ele não sabia que essas coisas iam acontecer. Irmãos, nós precisamos aprender que o Senhor não é um Deus de dar um mapa para a gente, mas é um Deus que define os nossos caminhos através dos sinais. Por isso ele colocou uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite e disse: segue a nuvem. Para onde ela vai, você vai. Eles não sabiam o que estava para acontecer. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui é um grande exemplo. Ele é só um dos tantos que acabaram entendendo que aquilo que parecia ser lucro era, na verdade, prejuízo. Então, observe aí, olhando mais uma vez para o versículo 7, que ele não está se lamentando de algo que ele havia perdido.
mas, sobretudo, ele estava celebrando algo muito melhor, muito maior, muito mais relevante para a vida dele, e que ele agora havia encontrado. Todos aqui já podem entender, e aliás, o versículo já deixa claro, que ele perdeu coisas, mas ele ganhou Cristo. Aleluia. Você acha que pode ter Jesus na tua vida, te fortalecendo em todo o tempo, te ensinando todas as coisas, intercedendo por você, abrindo portas que hoje estão fechadas, e sempre é bom lembrar que também fecha algumas que estão abertas e não devia. A gente tem uma tendência de achar que tudo isso é muito difícil. Mas o que eu vou ter que fazer para ter Cristo? E muitas vezes, o que você precisa? Deixar algumas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele conta a sua própria experiência aqui em alguns versículos antes, a gente está no 7. Se você voltar no versículo 4, olha bem o que ele fala, olha o que ele estava deixando, olha o que ele largou para trás. Versículo 4, volta só um pouquinho, mais um, diz assim: ainda que também, esse é o apóstolo Paulo falando, ainda que também podia confiar na carne, ou seja, podia confiar em mim mesmo, no meu corpo, na minha capacidade de homem. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele podia. Por que ele podia? Porque ele era bom, ele era uma pessoa boa, respeitada. O apóstolo Paulo não era tranqueiro, não era um vida torta, não. Ele fala mais no outro versículo, no 5, o que ele diz? Ele foi circuncidado ao 8º dia. Você percebe que essas coisas davam muito orgulho para ele. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, segundo a lei, ele foi fariseu, formado academicamente na escola de Gamaliel, era o bom. Ele tinha uma reputação, ele era prestigiado, e aí ele larga todo esse prestígio a fim de ganhar a Cristo. E agora ele está dando esse testemunho. Para mim agora está muito melhor. Aquilo que eu achava que era coisa boa, na verdade hoje eu reputo isso daí. Quer ver? Olha no versículo 6, o que diz. Segundo o zelo eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Em outras palavras, ele era um homem religioso, respeitado, de prestígio, temido, tinha valor na sociedade, tinha valor na família, tinha valor na nação, ele era o tal. E aí ele diz, essas coisas eu deixei para trás. Outros personagens da Bíblia também viveram essa experiência, também tiveram que deixar para trás algumas coisas que eles entendiam ser muito importantes para eles. Você tem seus valores, você, meu irmão em Cristo que está aqui, você tem teu modo de pensar na tua vida, você tem uma lista de desejos a serem alcançados. Você tem coisas que você ajuntou com muito sacrifício. Quando o Senhor diz assim, através da palavra, através da vida do apóstolo Paulo, que ele deixou estas coisas para trás, isso não significa exatamente que ele deixou para lá todo o conhecimento que ele tinha. Isso não significa que ele abandonou completamente a sua história. Mas significa que ele enxergou que aquelas coisas não eram tão importantes quanto foi importante conhecer a Cristo, que é o testemunho que ele dá. O que significa isso, irmãos? Conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Conhecer ao Senhor cada dia mais, ter mais conhecimento, não somente dos milagres que Ele pode fazer, conhecimento também do modo como Ele age,
conhecer quem Ele é, saber de fato o que Ele promete para a nossa vida. Não se apegar em ilusões, que tantas vezes não tem nada a ver com o que Ele ensinou, com o que Ele pregou. E então, a gente tem algumas outras questões, além do status, de reputação, de prestígio. E se você me perguntar, mas isso é coisa ruim? Não, isso são coisas boas. Quem não quer ter uma boa reputação? Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ter prestígio? Isso é coisa boa? Isso é coisa boa. Mas sabe qual o problema disso? E a razão pela qual muita gente está enroscado nesse negócio? É porque isso passa a ser uma obsessão e um desejo de ser visto, um desejo de ser reconhecido. Isso passa a alterar o seu modo de agir, o modo de se corresponder com as outras pessoas, de se relacionar com as outras pessoas. Um desejo de ser elogiado. E quando essas coisas não acontecem, é importante que você chegue à conclusão que o prestígio é bom, o reconhecimento é bom. Mas se esse sentimento ele passa a ser uma obsessão, você passa a entender que isso é a coisa mais importante da tua vida, e passa a defender isso com unhas e dentes, ninguém pode mexer com você, ninguém pode falar nada sobre você, que você já está todo ferido ali, para defender aquela posição de status. Amados, quem sabe hoje é o dia em que o Senhor está querendo que você troque isso por um novo tempo verdadeiro. Troque essas coisas por um verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus. Não dê tanta importância para o que estão falando de você. Não dê tanta importância para os apontamentos que estão sendo feitos sobre você, porque a tua reputação, ela pode não ser o lucro que você está pensando que é, mas pode ser, na verdade, um prejuízo para que você avance. Uma outra coisa que tanta gente tem como coisa boa, mas na verdade não é a autossuficiência. Ou seja, é aquela segurança em termos financeiros e em termos de bens, que é claro, no primeiro momento, tem que ser uma coisa boa. Quem é que não quer estar tranquilo com as contas? Eu quero, que eu não sou bobo, óbvio. Mas quando isso se transforma em algo que está trazendo uma mensagem mais ou menos assim: eu posso seguir sozinho, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. E você trabalha para que não só você mantenha aquilo que você tem, como também para conquistar mais autossuficiência, mais estabilidade em termos financeiros, de bens, de patrimônio. E quando que isso, muitas vezes significa que você tem que pensar que isso não é tudo na tua vida, que isso não pode determinar os teus dias, que isto não pode abalar o relacionamento que você tem com Jesus Cristo, com Deus, o nosso Pai. Te leva sempre para aquele lado, consome teu pensamento, tua alma, e você então, muitas vezes está achando que aquilo é tudo. O que aconteceu com aquele jovem rico, que chegou até Jesus ali no meio dos discípulos e perguntou: mestre, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor disse para ele: é só obedecer os mandamentos, tal, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, não mentir, não matar, não adulterar e tal. E ele disse: mas tudo isso eu já faço desde que eu nasci. E o Senhor Jesus disse para ele: bom, então agora você peça, só falta uma coisa, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Essa não foi uma nova doutrina lançada pelo Senhor. Ele não quis ensinar a cada um de nós aqui que nós devemos dar todas as nossas coisas para os pobres.
Mas você já pode imaginar o que estava acontecendo no coração daquele rapaz? O fato é que aquilo tinha um peso tão grande. E aí eu volto a perguntar, ora, não é coisa boa isso? Claro que é, todo mundo quer. Mas, meus irmãos em Cristo, estas coisas, elas não podem significar mais do que o relacionamento que nós temos com o Senhor. Se para conhecer mais a Cristo, se para avançar mais no Evangelho, se para ter mais tempo de orar, de ser diante dEle, de reconhecê-lo como Pai, sendo filhos pelo fato de crer, e seguir em frente com a alegria, enxergar o ganho, como é bom estar com Cristo. Então, no caso do rapaz, o que ele fez? Ele deixou para trás? Não, ele não deixou para trás. Quem ele deixou para trás? Ele deixou Jesus para trás, seguiu com suas riquezas, seguiu colocando o teu coração, tua mente, sua vida nas coisas materiais. Bem possivelmente era tão bem sucedido, tinha um bom trabalho, tinha uma renda boa, e ele permaneceu naquilo. Mas a palavra do Senhor diz que ele saiu dali triste. Ele saiu dali abatido. Quem conhece essa palavra? Faz um sinal assim para mim. Amém? Há alguma coisa que pode fazer com que você saia triste da presença do Senhor? Ou será que nesse momento é hora de pensar assim, viu? Tudo isso é importante para mim. O Senhor nem vai pedir para que eu largue tudo isso, a menos que isso esteja pesando mais no meu coração. Mas se não tiver, sabe o que eu quero mesmo nessa noite? Eu quero encontrar com Cristo, eu quero estar com Ele, eu quero caminhar nessa palavra, eu quero as bênçãos que só Ele pode me dar. Aleluia! Aí você deixa isso para lá. Para um pouco com isso. E se entrega a Ele, para ver o verdadeiro lucro que virá sobre a tua vida. Alguns relacionamentos são desejáveis. Isso vale para uma união, vamos dizer assim, de casamento, de namoro, de noivado. Vale também para amizades. Algumas amizades, irmãos, são tão importantes. Elas têm um peso tão grande. Pode ter, né, um peso tão grande na vida de tanta gente, que a pessoa faz muito esforço, ela tenta de todas as formas manter essa amizade, essa união, essa proximidade que tem. Então, tentando sempre agradar, o que ela faz? Ela tenta sempre fazer as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, às vezes até o jeito de falar é igual. É igual na hora de cumprimentar, é igual na hora de falar o palavrão, é na hora de resolver as coisas, começa a pegar o mesmo jeito. E é tão importante aquilo. Esses dias eu ouvi do nosso irmão que está na moda hoje. Você me perdoa, Marcos, eu vou dar teu testemunho aqui, né? Já foi tão aberto, né, que mais um pouco não vai fazer mal para você. Ele me disse, eu vou para minha casa e eu sei que tem um lugar que eu não posso ir. Eu não posso, por exemplo, ir até lá para comprar, por exemplo, uma tubaína. Porque eu sei quem eu vou encontrar lá. É isso, Marcos? E eu sei o que vai acontecer comigo lá. Então o que ele diz? Se eu tiver que comprar a mesma coisa, eu vou para outro lado, eu posso até andar mais, mas lá eu sei que eu não posso ir. O que ele está fazendo? Ele está deixando aquilo e certamente vai encontrar algo melhor na vida dele, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então, é o que a gente pode aqui concluir sobre relacionamentos. Às vezes, dá a impressão que é importante. É importante eu estar de bem com o seu fulano de tal. É importante eu estar de bem com meus parentes, meus amigos, aquela coisa toda. Pessoal da escola, da faculdade, pessoal
do trabalho, principalmente, até da família, é importante estar, mas alguns relacionamentos, irmãos, eles afastam da presença de Deus. Eles provocam um afastamento. Para você estar de bem com tal pessoa, você muitas vezes tem que negar a tua fé. Você fica sem jeito de dar um paz do Senhor, você fica sem jeito de dar um glórias a Deus, um aleluia. Você não sabe, às vezes, perto de tais pessoas, você não consegue falar o nome de Jesus. Você fica sem jeito de falar o nome de Jesus. Você não professa a tua fé. Então, é hora de pensar que alguns relacionamentos parecem que são ganho, mas são prejuízo. São relacionamentos tóxicos, que na verdade não fazem bem, e que tantas e tantas vezes é necessário largar. Eu lembro de Ruth. Ruth morava num lugar assim que não tinha nada de Deus, até que conheceu Noemi, casou com o filho da Noemi, portanto Noemi era sua sogra, mas o moço veio a falecer, ela ficou viúva, Noemi também era viúva, e teve um dado momento da vida dela que ela precisava escolher se ela permaneceria naquele meio sem Deus, ou se ela iria com Noemi, e certamente, como ela mesma disse, né? O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aleluia. Decisão de largar para trás. A gente também precisa pensar em algumas coisas que alteraram a nossa identidade e que parecem que é coisa boa. Sabe assim, aquela pessoa que foi traída, que foi rejeitada, que sofreu um golpe na vida, aquela pessoa que foi maltratada, que não era considerada para nada, todo mundo dizia que não ia dar nada mesmo nunca e tal, e pá. Posso falar de filhos que foram abandonados pelos pais, e tudo por aí vai, está nesse pacote aí, irmãos. E fez com que a pessoa criasse uma identidade de guerreira. Eu sou guerreira, eu sou guerreiro, eu passo por cima de tudo, eu consigo viver assim, ninguém vai roubar o que eu sou, e tanto faz para manter isso e se pegar nisso, como se isso fosse a coisa mais importante de sua vida. Como se não houvesse espaço para dizer assim: meu irmão, eu preciso de você, minha irmã, eu preciso de você. Senhor, eu não consigo sem o Senhor. Ora por mim, meu irmão, ora por mim, minha irmã, vem comigo aqui. Vem tomar um café comigo, vem conversar um pouco comigo, deixa eu ir aí com você, deixa eu te acompanhar. Isso também é uma coisa que precisa ser largada. Você ficar pegado nisso, você não prospera. Lembra da mulher samaritana, quando Jesus encontrou com ela? A conversa rola, daí a pouco, que você teve 5 maridos, e o marido que você está agora não é seu marido, são 6 relacionamentos fracassados. Ela tinha que ir lá com o seu cântaro ao meio-dia, porque ela não suportava as acusações, o peso de culpa. Nesse pacote estão incluídos sentimentos de culpa que você tem por um relacionamento fracassado, 2, 3, 4, o Senhor Jesus já deu logo aí uns 6 relacionamentos fracassados no caso da mulher. E a gente sabe pela palavra que teve uma hora, depois de uma conversa com Jesus e um encontro verdadeiro com Ele, a palavra diz que ela deixou para trás o seu cântaro. Ela conhece Jesus, ela vai abandonar aquela vida de traumas do passado, aquele cântaro que significava uma rotina de miséria na vida dela, uma rotina triste da vida dela. Aquilo que mostrava para ela quem ela era e mostrava que ela não era nada. A partir de agora, ela vai seguir em frente com Jesus, vai se transformar numa grande missionária em Samaria, e é isso que o Senhor está colocando no nosso coração nessa noite. Você tem um cântaro para deixar de lado.
Quem sabe é dia em que o Senhor está tocando seu coração para dizer que a tua história não pode ser maior do que o encontro que você teve com o Senhor Jesus. Aleluia. O novo está no Senhor Jesus. A verdadeira liberdade está no Senhor Jesus. A segurança para todas as coisas está no Senhor Jesus. Então nós precisamos deixar para lá essa identidade falsa de guerreira, porque não é isso. O Senhor não te chamou para ser esse tipo de guerreira. O Senhor te chamou para ser dependente dEle. Quem está entendendo? Deixa isso para lá. Eu quero falar uma última coisa aqui para encerrar a mensagem. Irmãos, é visto isso lá naquela passagem do cego de Jericó. Ele está lá na beira do caminho, cego de nascença, uma vida desgranhenta, né, irmãos? Porque, imagine, ele não conseguia se movimentar para lado nenhum sozinho. Alguém tinha que pegar o rapaz, não sei de onde, não sei onde que ele dormia, não sei como que ele vivia, não sei como que ele se alimentava, não sei como é que ele tomava banho, se tomava banho, não sei como que trocava de roupa, não sei. Eu não sei, eu sei que a vida dele não era boa. E você já sabe que quando Jesus passou ali, a história dele ia mudar. Mas ele, então, no momento em que conheceu Jesus, que alguém falou para ele, olha, rapaz, está para vir aqui um homem, o nome dele é Jesus, ele está fazendo milagres, ele está mudando vidas. E ele vai passar por aqui. Bom, ele não via, mas ele ouvia. E ouvindo o barulho da multidão, sabendo que Jesus estava passando por ali, ele começa a gritar. Você já conhece isso. E você sabe que nisso teve alguém que disse, cara, para com essa gritaria, está atrapalhando. Mas ele gritava ainda mais alto. Porque tudo que ele queria naquele momento era se aproximar daquele que era o único que poderia verdadeiramente mudar a sua vida. E para tudo mesmo, Jesus olha para ele. O que você quer que eu te faça? Quero ver. Como todos aqui podem pressupor que era uma pergunta até inútil, mas a gente viu dias atrás, numa outra mensagem, o quanto que o Senhor gosta de ouvir a nossa voz. Então, se você parou de orar, se você parou de falar, volte a se comunicar com o Senhor, volte a soltar a tua voz, porque uma mãe que não orava há 7 anos por seu filho, foi só voltar a orar, e a bênção chegou, aleluia. Me permita, irmã, só repetir o teu testemunho, viu? Amém? Então ele grita, e o Senhor atende. Ah, você quer ver? Está vendo. A palavra diz que naquele mesmo instante, ele deixou para trás a sua capa. E para você que acha que capa é coisa vagabunda, que não serve para nada, tipo uma blusa velha, que você só usa quando está frio e ainda em casa, entenda que para uma pessoa como ele, a capa era o único abrigo que ele tinha. Para muitos aqui não parece uma coisa importante, mas para ele não podia descolar, ele não podia soltar aquela capa por nada, porque se ele soltasse e ele procurasse sem poder ver e a capa não estivesse mais ali, ele ia perder aquilo que dava o abrigo para ele. Sabe onde eu quero chegar, irmãos? Que o Senhor, por sua misericórdia, revelou no meu coração. Que nós temos certos apegos, nós valorizamos uma miséria. O que é uma capa? A gente tem que responder que para nós nada, para ele era tudo. Aquilo que tinha valor para ele, na verdade, representa muita coisa que a gente também está apegado. E dizendo assim, não, mas isso é tudo que eu tenho, esse dinheirinho é tudo que eu tenho, essa casinha é tudo que eu tenho, esse carrinho é tudo que eu tenho, esse empreguinho é tudo que eu tenho. Quando na verdade, irmão, isso não é tudo que você tem.
Aleluia! Abre teu coração, deixa que o Espírito Santo ministre no teu coração. O Senhor tem coisas muito melhores e maiores para você. Será que realmente é essa capa que vai mudar a tua vida? Será que realmente é esse emprego que te faz ser quem você é? Ou quem sabe é isto que está te impedindo de prosseguir? Essa é uma noite da gente pensar naquelas coisas que são corretas. Eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de vício. Eu estou falando de coisas que parecem ser boas, mas elas, na verdade, estão impedindo de prosseguir adiante com Cristo e precisam ser deixadas para trás. Aleluia! Precisam ser deixadas para trás. É preciso desocupar o teu coração com aquilo que te impede de prosseguir adiante com Cristo. Quero ler só mais alguns versículos aqui para a gente finalizar. Coloca o 7 para mim, irmão, por favor. Olha o que ele diz. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo perdeu uma religião. Paulo saiu daquele caminho de tanto tempo, mas ele ganhou relacionamento com Cristo. Você tem dúvida que o que o Senhor quer de você não é a religiosidade? Não é que você seja tão fiel aos comparecimentos de culto, e dízimo e oferta. O Senhor não está buscando isso em você. Mas o que Ele, na verdade, quer é ter um relacionamento contigo. Porque para conhecer alguém, você sabe, tem que ter relacionamento. Sim ou não? Para conhecer a Cristo, você precisa ter relacionamento com Ele. Então, se há alguma coisa que está te segurando, vai pensando, vai colocando aí no teu coração, porque é isto que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como o quê? Esterco, para que possa ganhar a Cristo. Bom, ele falou esterco, porque ele é bem educado. Se eu fosse falar o que eu estou pensando aqui, todo mundo também já sabe o que eu ia falar. Mas é isso que muitas coisas são na nossa vida. Não passam de esterco, mas a gente está agarrado naquilo. A gente não larga aquilo por nada. A gente pensa que aquilo é tudo. A gente gasta a nossa energia com aquilo. A gente se desgasta com aquilo. A gente envolve outras pessoas com aquilo. E Paulo tinha essas coisas. Tinha dinheiro, tinha fama, como eu já disse. E aí ele está dizendo, quer saber? Isso aí para mim agora, eu entendo que era tudo esterco. O problema é que nós, muitas vezes, não pensamos assim. E a gente fica grudado nisso. Quando o Senhor chamou Abraão, a primeira coisa que ele disse, sai da tua terra, sai no meio da tua parentela. Ele precisava deixar algumas coisas para ganhar as outras muito mais importantes. Amém, meus amados? E o grande exemplo de tudo isso em nossa vida, eu quero que você fique de pé para ouvir isso aqui. O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele também deixou algo para trás, e não foi qualquer coisa. Ele deixou o seu trono de glória e desceu até esta terra para viver o que nós vivemos aqui, para sentir tudo o que nós sentimos aqui, para ter proximidade, contato com pessoas que são como nós. Mas quando ele deixou o seu trono de glória, ele veio conquistar aqui algo que era muito maior. E se ele fez isso para conquistar a mim e a você,
É hora de pensar o que nós temos que fazer para conquistar a Cristo. Talvez você não tenha que deixar tantas coisas para trás. Talvez nessa oração que vamos fazer aqui, o Espírito Santo já esteja trabalhando e entregando para você o que tem sido tão importante, o que tem tido tanto peso, e que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, ouça bem, você pode deixar para trás. E se você fizer isso, se você deixar aquilo que parecia ser lucro, mas na verdade era prejuízo, você vai então experimentar o que está pela frente. Olha aí o último versículo, aí, o versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos ver o versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, olha o versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem crê nessa palavra? Agora você pode escolher, você vai prosseguir para o alvo, ou você vai parar naquilo que você pode deixar para trás. Não para no teu cântaro, larga esse cântaro para lá, ele não é mais para você, essa história já foi. Larga a tua capa, isso não é o teu único abrigo não, teu abrigo é o Senhor, Ele criou todas as coisas. Larga para trás aqueles dogmas que por tanto tempo da tua vida foi a base da tua fé, e hoje, quem sabe olhando para a história do apóstolo Paulo, você diz, eu não posso me apegar nisso, eu tenho que prosseguir, eu tenho que ir para o alvo. E aqui tem gente que vai para o alvo em nome do Senhor Jesus. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, muito obrigado pela tua palavra. Aqui estamos, Deus querido, diante do que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós sabemos que, como fez o apóstolo Paulo, nós também precisamos prosseguir. Nós precisamos ir para o novo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos experimentar esse novo tempo em tua companhia, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Nós precisamos seguir os nossos passos, sabendo que o Senhor é conosco e nos protege, e que está sempre acompanhando tudo o que acontece na nossa vida. Nós queremos seguir assim. Nós queremos verdadeiramente experimentar as coisas que o Senhor tem preparadas para nós, e que tantas vezes nós ainda não alcançamos, porque não conseguimos prosseguir, porque estamos enroscados nas coisas que na verdade a gente já deveria estar considerando como um esterco. Então, em nome do Senhor Jesus, eu clamo por tua misericórdia e peço, Deus amado, Deus querido, que pelo poder do Espírito Santo toque aqui em cada coração que ouve a tua palavra, Deus querido, e crê que elas são verdadeiras e que são uma direção segura para nossas vidas. Então, que isto seja assim na vida de todo irmão, toda irmã. Meu Pai, eu peço que o Senhor fortaleça na fé, que o Senhor faça que cada irmão, cada irmã que tenha algo que precisa ser deixado para trás, seja uma história, seja um status, seja um pensamento de autossuficiência, seja um relacionamento que ele deseja, mas que na verdade é tóxico, sejam aquelas feridas, aqueles traumas do passado, seja uma valorização de miséria, Deus querido, que não pode significar tanto na vida dos meus irmãos, que eles deixem isso para trás diante dessa palavra e que prossigam para um nível mais alto, para um alvo que sempre foi
o único e verdadeiro, e a vitória em nossa vida por Cristo Jesus. Eu te agradeço por esta palavra, que isto seja assim, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, uma só voz, em